mesmo no deserto da vida, em meio a dificuldades e carências que contam, cumpre-nos a confiar em Deus e agir sem desanimar. Fé e humildade nos aproximam de Deus e nos mostram que a superação dos problemas depende também de nós. Com muita alegria, damos início à nossa celebração. Santa Missa. Nesse momento nós então, nesta semana primeira em que rezamos com as vocações ao ministério ordenado e estamos também já nos preparando para rezar com a família, a vocação matrimonial, nós agradecemos a Deus todo o dom da vida doado nesse campo do ministério ordenado e também toda a vida dos nossos casais aqui de nossa paróquia. E queremos, nesse momento, pedir perdão a Deus pelos momentos em que não soubemos discernir as nossas escolhas, a nossa decisão. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável vontade
para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra, no coração do teu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Parã, dizendo: envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e apresentaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E, falando a eles, a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra e fizeram a sua narração, dizendo: entramos no país ao qual nos enviastes. De fato, é uma terra onde corre leite e mel, como se pode reconhecer por estes frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos, as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá descendentes de Ená, os amalecitas vivem no deserto de Negueb, os hititas, jebuseus e amorreus, nas montanhas, mais os cananeus, na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado que se levanta contra Moisés, disse: subamos e conquistamos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, começaram a edificar a terra, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos explorar é uma terra que devora os habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Ená, da raça dos gigantes, comparados com eles, pareciam os gafanhotos. Então, toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e a Arão e disse: até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Dize-lhe, pois, por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim, como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos vossos cadáveres. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmuraste contra mim, não entrareis na terra na qual jurei, com mão levantada, fazer-vos habitar, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que correspondem aos 40 dias em que explorastes a terra.
isto é, 1 ano para cada dia, e experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda esta comunidade perversa que se insurgiu contra mim. Nesta solidão será consumida e morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mulher, grande é a tua fé. É a fé desta mulher cananeia, portanto, não pertencente ao povo de eleito, ao povo de Deus, ao povo sagrado, ao povo de Israel. E esta mulher se torna modelo para nós, se torna modelo de protagonismo na fé, modelo para seguir Jesus. Na primeira leitura, nós ouvimos falando do povo de Deus do Antigo Testamento e aquele caminho percorrido pelo povo, pensando aqui no Êxodo do Antigo Testamento e no Evangelho segundo Mateus, nós estamos fazendo um novo Êxodo. Jesus é o novo Moisés, aquele que conduz o povo de Deus a fazer o novo Êxodo, a passar pelo deserto. Fazer o novo Êxodo, o Êxodo definitivo para a terra prometida, onde o próprio Jesus nos conduz. Nós olhamos a leitura e vemos que no Evangelho parece exatamente um caminhar, uma procissão daqueles que estão atrás de Jesus, fazendo o caminho, fazendo um novo Êxodo. E a condição de seguir Jesus é precisamente ter uma fé e uma fé gigante. Se na primeira leitura o povo de Deus não venceu os gigantes naquele deserto geográfico, aqui nesta leitura, esta mulher, porque tem fé, porque gigante na fé, tem o seu pedido atendido. A filha foi curada porque ela foi insistente na fé, uma fé professada desde o início, desde o momento em que ela grita a Jesus, gritar de manifestação plena do acreditar. Uma mulher resistente que desafia também os próprios discípulos, que não acolhem o seu grito. E essa mulher que vai se aproximando de Jesus, e esta mulher que praticamente ela desafia a Jesus, digamos assim, nesse diálogo profundo, nessa intercessão profunda de quem tem fé e não insiste somente pela fé que tem, mas insiste porque reconhece quem é Jesus.
que nós possamos, quando enfrentarmos os gigantes no caminhar de nossa vida, seja no deserto não mais mas o deserto uma vida constante travessia, nós possamos ser gigantes na fé, segundo este modelo que hoje contemplamos no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o Papa, os bispos, os padres e todos os ministros da Igreja. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Protegei os que anseiam por terra para produzir alimento e casa para morar. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Amparai as mulheres doentes e as mães que perderam seus filhos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Ajudai-nos a perceber que o vosso reino está aberto para acolher a todos indistintamente. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dai força e perseverança aos aflitos e desanimados da comunidade. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai a cada um de nós. Escutai essas nossas preces, que elas nos ajudem a renovar a nossa fé e a caminhar segundo a força do vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém. É o nosso dever e a nossa salvação.
é justo e necessário nosso dever de salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e o Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana na altura, santificai, pois, estas nossas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos,
rogamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luís, os bispos auxiliares Rubens e Vladimir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida na esperança da ressurreição, entre eles Luís Ângelo, e de todos, a todos acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade de vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entender o nada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovados com o pão do céu, e como não cessais de iluminá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na paz e na alegria do Senhor e saudai-vos e que Ele nos acompanhe sempre. Graças a Deus.